Oi, pessoal! Voltando aqui depois de algum tempo sem gravar vídeos para me apresentar e trazer um pouco de conteúdo para vocês, informações nas áreas nas quais eu sou formada, que é em psicologia, já sou formada há 14 anos, em enfermagem me formei em dezembro do ano passado e sou terapeuta do sono do bebê. Então, assim, eu agora vou ficar colocando mais vídeos para vocês, trazendo conteúdos nessas áreas. Para começar, eu quero falar um pouco sobre o autismo, né? Muitos pais, eles têm essa dificuldade em reconhecer que seu filho tem autismo. Por que eu venho trazer o tema autismo? Porque eu tenho uma filha com autismo. Então, muitos pais têm essa dificuldade, né, em reconhecer que seu filho tem autismo. Eu reconheci a Alícia desde bem recém-nascida, né? Pela questão do contato visual, até que ela tinha um certo contato visual, mas pouco. O sono dela também foi um fator que me chamou bastante atenção. Ela tinha muita dificuldade para dormir. A inquietação dela, no berço eu a colocava e ela não parava quieta, mesmo dormindo, ela saía do ninho, né? Que coloca dentro do berço. Então ela saía, ela se mexia muito, mesmo sendo recém-nascida. Então isso já me chamou a atenção, que algo ali já havia de errado. E com o passar do tempo, né, eu vendo o desenvolvimento dela, ela teve dificuldade para segurar o pescoço, né, com a cabecinha, firmar o pescoço. Então eu chegava do trabalho, ia fazer o treinamento com ela, né, para ter essa firmeza do pescoço. Até que ela foi indo e conseguiu. E depois de firmar o pescoço, ela teve dificuldades para andar, certo? Então, essa dificuldade para andar também foi outro despertar para que eu pudesse ficar observando ainda mais ela. Fazia vários treinos com ela aqui em casa. Então, a Alice, ela foi andar com 1 ano e 5 meses. Depois eu tenho uma iniciativa para colocá-la numa fisioterapia para. Então ela foi para fisioterapia e na 5ª sessão ela começou a andar, desenvolver. Mas ela ainda possuía o atraso na comunicação. A Alice não conseguia falar papai e mamãe, não conseguia pedir água. Outro comportamento muito importante para os pais ficarem alerta, ela não conseguia se comunicar, né? Dizer o que é que ela queria. Então ela pegava muito na minha mão, na mão do pai dela, levava para água e mostrava a água, para o leite, mostrava o leite, entendeu? Dizendo que queria aquilo. Então isso também é um outro fator. Depois desse atraso da fala, nós resolvemos marcar com um neuropediatra, né? Esse neuropediatra pediu para que fosse avaliada pelas terapeutas. Então, encaminhou para psicóloga, para terapia ocupacional e para fono. Para que cada um, após 10 sessões, emitissem um relatório e levasse para ele, né? Mas já ele lá, pelo comportamento dela, ele já observou uma certa desconfiança. Então, a gente começou a fazer esse processo de levá-la para as terapias. Após as 10 sessões, cada um emitiu o laudo. Nessa época também ela frequentava a creche, né? Então, a creche também emitiu um laudo, a responsável pela creche, que é psicóloga. E nós levamos todos esses laudos para o neuro. E após ele avaliar, ele concluiu que realmente ela tem um autismo leve a moderado, certo? E aí,
Então, essas medicações, ele começou com a risperidona. A risperidona 0,5. Esse 0,5, no começo a gente não sentiu muita alteração, né? E após os 2 meses, a Alicia ficou mais irritada. Porque a Alicia, ela tem um grau de irritação, certo? Tudo ela chora, tem coisas que ela faz e que aí irrita, porque o autismo, a criança com autismo, ela tem uma sensibilidade maior que as demais crianças, né? Então ela chora bastante, fica irritada, às vezes por qualquer motivo, que para os pais seria por qualquer motivo, mas para uma criança autista não é. Então eu suspendi o uso da risperidona por conta própria, porque eu vi que a Alicia ficou num grau de irritação maior do que o normal dela e resolvi procurar um outro neuro que ele possui essa especialidade com crianças autistas. Então, a Alice, a partir de janeiro desse ano, começou a fazer esse acompanhamento com esse neuro. Então, de fato, ele concluiu realmente que ela tem autismo e TDAH, que é o quê? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com esse diagnóstico, ele suspendeu realmente a risperidona, disse que realmente era para suspender, e passou a melatonina. A melatonina para ajudá-la a dormir melhor, para ver se diminui a irritação dela. E realmente, com o uso da melatonina, a Alicia passou a dormir bem melhor, sem despertares à noite, e a irritação dela diminuiu consideravelmente, certo? Então, hoje a Alicia, gente, ela é uma criança que ela demonstra ainda irritação, certo? Em que momentos? Quando ela tá dentro do carro e o carro para ou o carro dobra. Então, isso faz com que ela fique irritada. E ela às vezes chora ou então grita. Quando ela vai vestir uma roupa, certo? Ao ouvir um parabéns, que é muito alto, se for o cantar muito alto, ela não consegue ficar naquele ambiente, ela chora bastante. Ela chora bastante, né, nesses momentos. Também quando ela vai encaixar uma peça no brinquedo, ela chorava bastante, se irritava muito quando ela ia encaixar um brinquedo e não conseguia. Já hoje ela tem uma evolução, ela não se irrita mais com isso. Ela consegue ir além daquela dificuldade dela. A Alice, além desse avanço, ela possui outros avanços, por exemplo, o balanço. Ela não conseguia ficar num balanço, né, de brinquedo. Então, hoje, a Alice, ela sobe sozinha no balanço e balança tranquilamente no brinquedo. Então, isso pra gente já é uma evolução enorme. Também a Alice já fala mamãe, papai, já pede água. Então, ela já desenvolve frases. Isso é muito importante. E isso é de suma importância as terapias. A Alice, ela já está com mais de ano na terapia ocupacional, 1 ano e 5 meses com terapia ocupacional. Com a fono também ia fazer 1 ano. Eu troquei de fono, porque eu estava vendo que não tinha evolução. Então, eu vi que precisaria trocar essa fono. Então, eu troquei para uma outra fono, que tem essa especialidade em seletividade alimentar, porque a Alicia também tem seletividade alimentar, por conta até do autismo, né? Ela tem determinados alimentos, por conta da textura, ela não consegue, como por exemplo, cuscuz, um bolo, um pão. Então a alimentação da Alice ainda está muito restrita. E
essa fono fez um trabalho de 4 semanas, evoluiu com a Alicia, coisa que a fonoaudióloga anterior dela não conseguiu dentro de um ano. Então, essa fono, ela assim, foi um norte na nossa vida e na vida de Alicia. Desenvolveu a fala da Alicia em pouco espaço de tempo. E isso eu aconselho a vocês, pais, que fiquem atentos quando não veem a evolução dos filhos de vocês. Procure uma outra profissional. E assim vai tentando. Agora é não parar. Achar, não, é porque ele que não está tendo evolução. Não, às vezes é o profissional que não está conseguindo, certo? Obter aquele resultado. Então, não custa nada você trocar e optar por um outro profissional. Isso é válido e vai ajudar. Então, assim, para falar um pouco do que eu observei da Alicia com relação ao autismo, foi esse. Além dos atrasos, para segurar o pescoço, para engatinhar, para andar, para falar, certo? Para também se comunicar, certo? Expressar o que quer. Ela também tinha essa dificuldade. Hoje não, ela tem um avanço, ela melhorou consideravelmente, certo? Então, esses são alguns pontos importantes para que os pais possam observar. Em outro momento, eu vou trazer outras características e também vou falar um pouco do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ela também tem, certo? Foi diagnosticada.